Olha só, o contador é incrementado na sequência. Beleza. Sai do if e olha só aqui, a finalização da nossa estrutura de repetição, do while, condição de saída, digitar enter, ou seja, o barra n, ou ainda, se o contador atingir o tamanho máximo da string. Por quê? Porque o tamanho da string a gente definiu que é 20. Se atingir o tamanho da string, não dá mais para inserir e sai da estrutura de repetição. Beleza, vocês vão ver que ela funciona então como se fosse um scanf ou um gets, fgets. Beleza. Saiu daí, vamos descer, vamos ver o que tem na sequência. Na sequência é feito o seguinte, atribuiu na última posição o caractere nulo, barra 0, para finalizar essa string. Beleza? Então, para finalizar a string, a gente precisa atribuir na última posição o barra 0. Por isso, foi colocado ele. Vamos voltar lá na função principal, agora, utilizando para entrar o nome 2, só que não usando aquela função ler nome, mas usando o fgets que a gente falou para vocês utilizar toda vez que for entrar com dados de string. Recomendação, utilize fflush, stdin, para fazer a limpeza do buffer, que é o arquivo temporário do teclado, ok? Utilize sempre eles antes do fgets, é recomendado isso. Fgets, qual que é a variável? Nome 2. Qual o tamanho? 20. Eu poderia colocar tan aqui também, aquela constante que foi definida. De onde que vai ser lido essa variável? De onde vai estar os dados que vão serem inseridos na variável? Exatamente no stdin, entrada padrão. E na última posição, olha só, isso aqui é uma linha importante que já falamos no AVA. Na última posição, essa função strlen, ele retorna, função strlen, retorna a quantidade de símbolos que tem em uma string, ok? Então, por exemplo, se tiver a posição ocupada da 0 a 9, ele vai retornar 10, ok? Então, por isso que eu estou colocando menos 1 aqui. Estou colocando menos 1 para acessar a última posição com o símbolo inserido. Por que eu estou fazendo isso? Porque na última posição ele pega o enter e armazena aqui, o barra n. E eu não quero que apareça isso. Por quê? Porque na hora de imprimir vai dar quebra de linha. Então eu vou trocar o barra n por barra 0, que é a finalização da string. Lembrando isso. Ok? Então uma dica legal, tem lá no AVA isso. Depois a if, esse if para mostrar a utilização da função strcmp, que vai fazer uma comparação de strings. Na verdade faz o seguinte, strcmp, duas variáveis, duas strings no caso, nome 1 e nome 2. Se nome 1 for menor alfabeticamente que nome 2, vai retornar menor que 0, ok? Se forem iguais, retorna 0. Se nome 1 for maior alfabeticamente que nome 2, ela retorna maior que 1. Então, na verdade, vai imprimir em ordem alfabética. Se baixar aí na sequência, vai ser impresso em ordem alfabética os nomes. Na verdade, só dois nomes que são entrados. Vamos compilar e ver o que vai acontecer. Lembrando que esse exemplo vai estar disponibilizado no AVA. Olha só, entre com o nome 1. Vamos lá, entrar com Alexandre, meu nome. Bacana. Nome 2 pode ser o nome da professora Tereza. Então, olha aí, seu nome é Alexandre, seu nome é Tereza, seja em ordem alfabética. Vamos teclar em qualquer tecla aí e reiniciar, compilar de novo e fazer o contrário. Digitar o nome 1 Tereza e na sequência meu nome é Alexandre e ver se vai imprimir em ordem alfabética. Olha só, continua imprimido em ordem alfabética. Então, olha só, a gente mostrou algumas funções para utilizar string, já falamos isso na aula passada, e também fizemos exemplo de matriz. Vamos então começar um assunto novo, estrutura de dados heterogêneas, o registro, né, Tereza? É verdade, pessoal. Então, para isso, vamos olhar aí e acompanhar no slide que tem os nossos objetivos. Então, o objetivo da aula de hoje, basicamente, é utilizar registros, ou structs, que é outra palavra nova que nós vamos utilizar na nossa disciplina, na construção de programas na linguagem C. Então, para atingir esse objetivo, basicamente, nós vamos apresentar os conceitos, como que funciona uma struct, né, como que isso funciona em C também, através dos nossos exemplos. Então, já que struct é uma palavrinha nova aí para vocês, Sr. Alexandre, como que a gente poderia definir a questão dos structs? Bom, então, ao contrário do que a gente falou na aula passada sobre vetores e matrizes, que são estrutura de dados homogêneas, ou seja, armazenam vários conteúdos, ou seria equivalente a ter várias variáveis, só que, como são homogêneas, de um mesmo tipo de dados. Então, são estruturas que armazenam vários conteúdos de um mesmo tipo de dados. E aí, o que vai acrescentar, então, o registro? E se eu quisesse, por exemplo, apresentar um dado inteiro e um outro float, ou até mesmo uma string, que é um outro tipo de dado, tem alguma estrutura específica para isso? Opa, bingo! Agora sim tem, e é o registro. Beleza, que é o que temos na nossa aula de hoje, struct, muito utilizada para cadastros.
quando você vai fazer um cadastro, digita lá nome, RG, CPF, endereço. Por exemplo, com uma estrutura desse tipo, você consegue fazer muito facilmente. Vamos ver o que tem o próximo slide a dizer. Olha só, structs em C, que é o registro, elas são usadas para agrupar informações de tipos de dados diferentes, que é essa diferença que eu acabei de falar, e a principal diferença em relação a uma estrutura de dados homogênea. Bom, vamos ver a sintaxe dela, como utilizar ela para poder programar, né, utilizar a nossa programação. Ok, Tereza? Isso, manda ver aí um próximo slide. Então, pessoal, basicamente, nós vamos apresentar a sintaxe de uma struct ou de uma estrutura de dados heterogênea. Então, vamos utilizar para isso uma palavra-chave, que se chama struct. Em seguida, vamos definir o nome de um registro ou dessa estrutura, né? E vamos precisar também do abre-chaves. E para cada um dos campos que essa estrutura vai conter, nós precisamos definir o seu tipo anteriormente. Então, para o campo de dados 1, nós precisamos definir um tipo, para o campo 2, o outro tipo, e assim sucessivamente. Finalizando essa estrutura com fecha-chaves e, em seguida, o ponto e vírgula. Então, basicamente, essa estrutura, bastante simples, mas vamos dar uma olhadinha no exemplo para ver como é que funciona isso na prática. Então, vamos aí ao próximo slide. Então, nós temos o struct, produto, então imagine isso como uma empresa em que eu tenho produto em cada um dos elementos ou dos itens dessa empresa. Então, definimos produto, que vai ser uma estrutura, e eu vou definir todos os campos dessa estrutura. Então, observe que eu tenho código, que é um campo da minha estrutura, e nós definimos este campo como int. Da mesma forma, temos um campo nome, que é uma string. Então, é um char e possui 50 posições. Da mesma forma, fizemos para os demais campos. Então, temos quantidade do tipo int, valor compra e valor venda também são do tipo float. Então, basicamente, pessoal, é essa estrutura quando quisermos desenvolver ou apresentar uma struct em C, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha agora no próximo slide, que trata justamente da forma da visualização dessa estrutura, né? Porque, basicamente, a aula passada, vimos estruturas de dados homogêneas, que são os vetores e as matrizes. Então, como é que funciona na prática isso? Então, nós temos aquela mesma ideia da estrutura anterior, que se chama produto, e agora nós temos cada um dos campos que essa estrutura tem, sendo que eu tenho nome, código, quantidade, valor de compra e valor de venda, e cada um dos campos possui um certo valor. Então, imagine isso numa empresa, ou até mesmo no consultório médico, cada ficha lá de paciente pode ser considerada uma estrutura, tá bom? O que a gente tem aí na sequência, professor Alexandre? A gente tem uma atenção, olha só, a declaração no registro não cria, olha a observação aí, bem realçada, não cria ainda uma variável, apenas cria um novo tipo de dado. Então, pessoal, olha só, estrutura de dados homogênea, matriz e vetor, quando as definimos, já estamos declarando variáveis que são do tipo vetor, já são vetores, na verdade, de matrizes. No struct, no registro, na verdade, quando a gente define uma estrutura de dados heterogênea, um registro, a gente não está declarando variáveis. Apesar de algumas vezes não, apesar de a gente declarar aqueles campos, como a Tereza falou na sintaxe e mostrou o exemplo. Aquelas variáveis não são criadas no momento que nós definimos os registros. Na verdade, você está criando um novo tipo de dados. Quando você declara uma struct, você está declarando um novo tipo de dados. Então, aquele exemplo, a struct lá da pessoa, o que acontece? É um novo tipo de dados. Um novo tipo de dados? Como assim, professor? O que é tipo de dados? Relembrando, o tipo inteiro, o tipo float, que é o tipo real, o tipo char, tudo isso é tipo de dados. Na verdade, nós estamos criando um tipo de dados novo igual a esses mesmo. Então, uma vez tendo esse tipo de dados, a gente consegue declarar variáveis desse tipo de dados, que é o que fala na sequência o nosso slide, e diz aí, sobre declaração de variáveis após a declaração do registro, ou seja, pode-se declarar variáveis do tipo do registro. Então, a gente viu no exemplo a declaração de um registro.